Olá, queridas. Eu sou Marta Esté. Sejam bem-vindas à nossa comunhão Mulher Sábia. Hoje, uma linda quarta-feira, nós podemos ouvir novamente, né, o podcast da nossa querida Arielle. Ela compartilhou conosco o seu testemunho sobre como ela, né, com a ajuda do Senhor, aprendeu o sétimo marco espiritual, encontrando seu marido celestial. E nós também podemos ter a oportunidade de reler vários testemunhos que estão lá compartilhados nessa lição. E agora nós estamos aqui, né, para compartilhar como foi para nós, como nosso Senhor, nosso Salvador, como ele se tornou o nosso marido celestial. E eu quero convidar a Kemily para começar compartilhando conosco e que sejamos todas muito encorajadas. Muito obrigada por estarem aqui. Boa noite, meninas. Hoje eu fiz muita questão de estar aqui, eu mudei toda a minha agenda. Vocês sabem que a quarta-feira é um dos dias mais corridos meu e do meu filho, mas hoje eu já estou até com o jantar pronto, por conta de um outro compromisso daqui a pouco, porque eu queria muito estar aqui, porque o meu amado estava me encorajando e eu alegremente precisava compartilhar, porque eu estou vivendo as últimas horas, assim, é tudo muito fresco, né? Os primeiros momentos de realmente ter um marido celestial. Então, esse marco vindo nessa semana, para mim, ele veio aonde eu posso dizer que eu realmente encontrei meu marido celestial, e isso foi praticamente algumas horas, assim, dias atrás. Não me envergonho depois de uma longa jornada de estar falando isso hoje. Eu acho que assim eu tenho tanta alegria no meu coração de compartilhar, e eu quero testemunhar rapidamente o que eu vivi nesses últimos tempos, que foi muito parecido com o podcast da Arielle, porque envolveu um problema de saúde. Não sei se eu chamaria de problema, mas envolveu a saúde do meu filho. E, e acontecer assim, eu tenho vivido muitas emoções nos últimos meses, nos últimos dias. Eu estou numa montanha-russa muito grande de emoções. Eu não sei dizer se são de acontecimentos também, mas são de emoções minhas, que elas estão vindo à tona, às vezes por pouco motivo, mas elas estão afloradas. E nos últimos momentos, nos últimos dias da semana passada, o meu filho tinha sentido dores na perna e teve um dia que ele gritou de dor e me pediu um remédio. E assim, o problema de saúde é uma batalha que era muito difícil para mim. E nisso o Senhor já me tratou e eu clamei muito a Ele, porque às vezes é algo muito pequeno, mas eu acabo transformando aquilo num medo muito grande e eu entro em pânico. Para mim, eu já começo a visualizar tudo. O medo ele vem, ele me aprisiona, e aí eu já visualizo a morte, sabe? Aquele versículo invade meu pavor de morte, ele é real para mim. Eu já compartilhei isso várias vezes aqui com vocês, eu já trouxe. Eu até brinco, falo, eu não passei na prova de novo. Eu fico apavorada, eu falo, eu não passei. E aí mistura um sentimento de que eu quero passar na prova, eu não quero temer, mas ao mesmo tempo eu não entendo, sabe? No fim, assim, o problema nem era tão grande. Mas até eu não ver o resultado do exame, então assim, eu conto muito com o resultado do exame, eu conto muito com a palavra do médico. Eu sei que isso é errado, aí isso me maltrata, porque isso não é o certo, e aquilo eu entro numa montanha-russa de emoções, e foi tudo isso que aconteceu comigo semana passada. Eu, como uma noiva nessa jornada, isso não deveriam ser palavras minhas, mas vocês vão ver onde que ele me levou. Nisso eu parecendo que eu explodi, em confiar no médico. Eu vou num médico que simplesmente usa para mim a palavra assim: vamos fazer os exames para ver se não é um tumor. Meninas, ele pode ter falado 20 coisas ótimas. Aquela palavra, ela me aterrorizou. E eu sabia que não era para eu acreditar nela. Eu sabia que não era aquilo. E aquilo me levou a gritar na minha casa por socorro, gritar e falar: Deus, me socorre disso. Eu sei que isso não é uma verdade, mas me salva, me salva. Onde que tem aí? Cadê esse marido celestial que eu falo? Você é tudo que eu quero, e eu não queria mais falar da boca para fora. Eu passei um dos dias da semana passada em luto, parecia que eu tinha morrido, e hoje eu entendo que eu estava morrendo para mim mesmo, sabe? Eu sentia meu coração dilacerado.
E meu amado foi me levando, e eu queria entender, sabe quando você gruda? E eu cobria a cabeça, e eu lia a palavra, e eu orava, e eu clamava, e eu implorei para ele me mostrar onde era a raiz de tudo isso. Ele me levou a muitas raízes. Ele me levou a quebrar muitas crenças minhas. Ele me levou, eu era muito criança, ele me levou em mentiras que eu acreditei de quando eu era muito pequenininha. Ele me levou em cada memória. Mas enfim, passado tudo isso, meu coração acalmou. Eu pude receber o exame, que foi um exame positivo, maravilhoso, não tinha nada, o menino está perfeito, né? Só que eu não queria isso. Eu não queria. Aí eu parei e falei: não, eu não quero esse exame. Esse exame tá bom, ele tá perfeito, amém, obrigado. Sim. Eu não quero na próxima prova passar por isso de novo. Eu vou ficar, é aqui, é agora que nós vamos resolver. Essa vai ser a última. E aí eu comecei a orar, a clamar, pedir, sabe, implorar para o meu Deus que é Pai. E aí começou a clarear para mim. Porque que era fácil clamar para o meu Deus que é Pai, o meu Pai celestial, o Pai do meu filho. E aí, passado o momento que eu estava calma, eu estava lavando a minha louça, ouvi muitos louvores nesses últimos dias. E aí ele simplesmente falou comigo assim: sabe por que que você não tem? Por que que você não confia em mim? Você, que você não tem esse marido celestial? Primeiro, porque você nunca teve um, mesmo eu tendo tido um relacionamento de 17 anos. Então você não está me permitindo, você não está aberta. Eu estou aqui tão perto, você não está aberta para ser amada. Você não sabe, você nunca sentiu um amor de um marido. Então você não entende o que que é o marido celestial. E meu amado começou a falar isso, eu parei, eu vim às lágrimas, eu sabia que era a voz dele. E aí eu fui entendendo, então, que realmente, por eu nunca ter sido amada, eu sempre ter resolvido tudo isso sozinha, eu sempre ter dado tudo certo da maneira que eu fiz, eu continuava replicando esse hábito, eu nunca me deixei confiar. E aí ele falou muito claro, como você não confia em mim. Comece a confiar em pequenas coisas, nós vamos fazer daqui para frente pequenas coisas. E aí começou, gente, e aí começou. Era uma vaguinha de estacionamento aqui, era uma palavra aqui, e aquilo eu fui começando a sentir nesses últimos dias, e começando essa semana, eu até fiz um relatório, eu pude me demorar um pouco mais com ele, e eu pude de verdade, sabe, de verdade mesmo, de todo o meu coração, falar: gente, é isso que é o meu marido? Eu não sabia, olha, eu não sabia, você é meu marido? Eu nunca senti isso. Eu nunca senti, meninas. Eu nunca fui amada desse jeito. Eu fui amada assim pelo meu pai, pela minha mãe. Eu entendo que Deus me ama como pai, mas eu nunca fui amada. Ninguém nunca estava comigo pelo que eu era. E aí eu entender isso, eu tô até me alongando hoje, assim, eu tô vivendo dias agora e que realmente não importa. As circunstâncias não mudaram, a gente continua. Daqui a pouco é uma dor de cabeça, daqui a pouco acontece isso. O filho não mudou nada agora nas últimas horas. O que mudou foi eu entender, sabe? A disponibilidade de amor. E aí então, para mim, eu tô igual criança, eu nunca experimentei isso. E ele me levou a detalhes do meu próprio casamento terreno, que ele falou: é por isso que você não acredita em mim. Porque desde muito cedo, é lógico, eu tive todas as minhas culpas, eu carreguei isso, né? Isso é um outro testemunho, é um outro relatório de louvor. Mas eu entender, e ele falava: você precisa deixar ser amada, você não pode mais ser autossuficiente. Né? Você tem que entender que sim, as suas enfermidades foram levadas, tudo que eu vou fazer para você vai ser o melhor, o dia que você entender isso. E aí, realmente, essa semana eu sentei, eu pude desfrutar, eu pude entender. E, gente, como é bom, porque junto com isso, vem o deixar ir. E aí, eu concluí que eu falei: nossa, hoje, até acho que se meu marido terreno me perdoasse, porque falta muito perdão da parte dele por mim hoje, e hoje não faz mais sentido, nem tipo assim, eu ainda tinha uma obrigação dele me perdoar, e agora nem isso eu não tenho mais, sabe? Nem isso. As coisas terrenas não estão mais fazendo tanto sentido quanto fazem as coisas do céu para mim. Depois de todo esse tempo, eu tô aqui para dizer
que agora eu superei o meu marco e eu realmente encontrei bem de pertinho o meu marido celestial. Desculpem ter me alongado, é muita coisa, é muita euforia com tudo isso acontecendo. É isso, um beijo, meninas, muito grande. Boa noite, meninas. Sou Mabel, no Ceará. Lindo testemunho da Kemily, né? E, como eu falei para vocês, né? Fiquei torcendo que hoje fosse o mesmo marco espiritual, né? Porque quando eu já estava entrando na quarta-feira, realmente deu aquele probleminha. Então, disse, ai, Deus, né? Tomara que a próxima semana seja esse marco ainda. E tudo aconteceu, né? Cooperou para o nosso bem, né? E eu estou muito feliz de estar aqui para compartilhar, né, também com vocês a minha experiência, assim como a Kemily compartilhou agora com a gente. Então, o meu encontro com meu marido celestial foi um processo, né? Foi um processo, foi degrau por degrau. Passou um tempo também, né? Como a gente sabe, a gente vai caindo, vai falhando e vai levantando. E aí a gente vai encontrando, né? Esse marido tão lindo, como a Kemily acabou de relatar. E, para mim, eu ficava lendo os relatórios de louvor das noivas e dizia, nossa, será que eu vou chegar um dia, né, a esse nível de encontrar esse marido tão lindo, né? E eu, às vezes, eu não me achava capaz, eu achava que isso não ia acontecer. E aí, passando o tempo da jornada, a gente vai, né, confiando, entregando a ele, e vai caminhando e vai deixando ele realmente nos guiar e ser esse marido que cuida da gente, que nos ama e que quer estar sempre ali fazendo o melhor para nossas vidas. Comigo não aconteceu assim de um dia ou de uma semana, né? Foi assim, foi realmente dia após dia. Mas um marco que me deixou, que me fez entender ele como meu marido, foi uma canção de amor, né? Quando eu comecei a cantar uma canção de amor para ele, parece que começou a me abrir os olhos, o meu coração realmente começou a queimar, a se apaixonar de verdade por esse marido, né? E então, assim, a primeira canção de amor que ele me deu foi realmente um divisor de águas, porque falava tudo aquilo que a Erin nos ensina, né? Você é tudo que eu preciso, tudo que eu mais quero, é ter a razão da minha vida. A canção fala que ele é a escada da minha subida, que realmente a gente só consegue avançar se for com ele. Que ele é o amor da minha vida. Então, quando eu falava isso, quando eu cantava essa canção, eu cantava realmente com o coração cheio de amor. E eu dizia, você é o amor da minha vida, né? É o meu abrir de olhos ao amanhecer, né? Como a Frida já compartilhou uma vez, quando ela acorda, primeiro pensamento vem dele. Então, é o abrir de olhos ao amanhecer. E a verdade é que realmente me leva a viver. Então, essa canção fez muito sentido para eu encontrar ele como meu marido celestial, né? A partir daí, as coisas começaram a caminhar melhor. E como a Arielle relata no podcast, a gente vai vendo dia a dia, né? Quando eu começo a dizer, né, como aconteceu com a Kemily agora a respeito do filho, aconteceu comigo também no começo do ano. E a gente que é mãe entende como o coração fica apertado quando os filhos estão doentes, né? E quando eu passei por essa situação com a minha filha, de ter que levar lá ao hospital não sei quantas vezes durante a madrugada, e eu sentada lá no hospital, e falando, só eu e meu amado e a minha filha, né? E eu falando que ele estava ali comigo. E aquilo, né? Tudo isso a gente começa a entender que realmente ele é o nosso marido. Quando eu vou sair, eu vou ter algum compromisso, algo do tipo, eu sempre converso com ele, vou ali no meu cantinho e digo para ele estar comigo, né? Para ele tá na minha frente, ser o meu guia e estar ali junto de mim. Então, é um relacionamento. E esse relacionamento a gente vai entendendo que a gente está tendo esse relacionamento com ele e vai entendendo que realmente é o nosso marido, porque é para quem a gente conta tudo.
é em quem a gente confia, é quem a gente entrega os nossos filhos, né? Então, foi maravilhoso entender como ele é meu marido celestial, né, a respeito de cada situação que eu ia passando. E realmente é um marco que eu acredito que é um dos mais importantes para a gente, por isso que eu queria tanto falar sobre isso hoje. Eu acredito que quando a gente tem esse entendimento, quando abre a nossa mente para isso, eu acho que as coisas começam a caminhar mais leve, né, na nossa jornada. Então, para mim foi muito importante, é maravilhoso tê-lo como meu marido celestial. É incrível, né, encontrar esse marido tão bom, que faz tanto por nossas vidas, que quer sempre fazer mais do que pedimos ou pensamos, nos mimando, né, e cuidando de cada um de nós. Então é maravilhoso e eu acredito que é um marco realmente muito importante para cada um de nós. E era isso que eu queria compartilhar com vocês, meninas. Beijos. Olá, meninas. Eu sou a Frida. É muito bom estar aqui ouvindo, né, os relatórios de louvor. Hoje nós estamos aqui falando sobre o nosso marido celestial, dando testemunho, né, de como nós encontramos ele, né? Nós estamos nessa jornada já há um tempinho e nunca é demais falar, né, sobre o nosso marido celestial. Enquanto eu estava, né, ouvindo, né, o podcast e alguns relatórios de louvor também, né, testemunhos sobre as noivas falando sobre o marido celestial, dando testemunho de como ele apareceu, né, na vida delas, né, e eu fiquei assim pensando, né, em como comigo foi tão de repente, assim, parece é de repente, né, assim, comigo foi assim, né, parece que ele veio, assim, e me pegou, né, de repente eu fui pega de surpresa mesmo nessa questão de descobrir ele como marido celestial, né. Foi a minha maior descoberta, eu já relatei isso em outros momentos, porque foi quando realmente eu tive, a certeza absoluta de que dali para frente eu poderia viver uma história de amor de verdade, né, ser amada de verdade, o quanto realmente eu vi essa possibilidade, eu disse: "Uau, agora realmente", após ler aquela lição, né, que fala sobre o marido celestial, eu estremeci naquele momento. E naquele momento eu senti meu coração realmente vibrar e pulsar, né. Eu me lembro que eu tive até tipo, parece que eu estava tendo um ataque cardíaco, assim, de tanto que o meu coração batia forte e acelerado. Tive até um pouco de medo na hora, porque naquele momento eu pensei assim, falei assim: "Nossa, mas isso é loucura, né, isso não pode existir". Isso não faz nenhum sentido isso que a Eri está falando aqui, como assim, né? Cheguei a pensar, mas eu estava tão quebrada, né, naquele momento, eu estava tão necessitada de amor, eu estava tão carente de amor, né? E a possibilidade de saber que esse amor seria preenchido por um Deus que eu já conhecia como Jesus, né, aquilo me encantou, me cativou de uma forma que eu falei assim eu me lembro de ter falado isso: "Eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo". Eu vou aceitar com medo mesmo. E realmente eu abri o meu coração naquele momento e aceitei mesmo com medo. E nos primeiros dias eu lembro que eu fui tomada pela paz que excede todo o entendimento. E eu comecei a ter experiências assim com ele, né? Eu comecei a ver ele trabalhando em pequenas coisas. E aí, aos poucos, eu ia pensando: isso não é coincidência. Isso não pode ser coincidência. Isso é ele fazendo por mim. E aos poucos, né, ele foi me conquistando, né, aos pouquinhos, e quando eu me vi, eu já estava completamente rendida, completamente apaixonada, completamente envolvida mesmo, eh, naquele relacionamento com ele que eu estou até hoje. E confesso para vocês que eu não tenho a mínima vontade de sair, né, dessa posição de ser a noiva amada dele, né, porque eu sinto que agora
ele é tudo que eu quero, né? O seu amor, a sua companhia, né? Ouvir a sua voz, né? A cada dia, a cada manhã, quando eu falo, né, que ele é o primeiro pensamento do dia, eu me lembro que eu pedi isso para ele, né? Quando eu conheci ele como marido celestial, eu me lembro de ter falado assim com ele: Ok, eu vou aceitar você como meu marido celestial. Só que eu vou te pedir uma coisa: substitua esses pensamentos que eu tenho, porque às vezes eu acordava no meio da madrugada para pensar no meu problema, para pensar no meu ex-marido. Acordava para lembrar dele, para chorar, para sentir a dor. E naquele momento eu disse para o meu amado, eu falei com ele: eu vou aceitar, eu aceito você como meu marido celestial, eu quero você como meu marido celestial, mas eu quero que você faça uma coisa por mim. Eu quero que você substitua os meus primeiros pensamentos do dia por você. Eu quero acordar e eu quero que você seja o meu primeiro pensamento do dia. E assim era. Quando eu acordava, eu direcionava os pensamentos para ele, né? E isso me fez tão bem que eu sentia aos poucos, né? Que a cura foi acontecendo passo a passo, e quando eu menos esperei, eu já estava completamente curada, né? Sem nenhuma dor, dormindo a noite inteira, acordando com despertador já, né? Porque no processo, a gente não precisa nem de despertador, né? A gente nem dorme. Mas hoje eu tô até dou risada, né? Quando eu desligo o meu despertador, né? Mas isso é bom, é sinal de cura, né? Porque dormir uma noite tranquila de sono, abraçada com o nosso amado, né? Não, eu não sinto aquela mulher sozinha que olha para o canto da cama e sente falta, né, de um marido. Aquela carência foi totalmente embora, né? E hoje eu confesso para vocês, eu tenho um pouco de dificuldade de imaginar um homem físico na minha cama, né? Estamos falando do ex-marido terreno, né? Eu tenho essa dificuldade de pensar e imaginar, né? Porque a gente fica assim numa liberdade, né, tão grande assim de ter aquele momento que você deita na cama ouvindo um louvor, você deita na cama lendo um devocional, você deita ali com o celular na mão, aquela liberdade, conversando com ele o tempo todo, né? E isso faz muito bem, né, para nós. Então é isso que eu queria compartilhar, né? A importância mesmo de estar, né, nesse lugar de noiva amada, de sentir o amor do nosso amado a todo tempo, né? E saber que nós não estamos sozinhas, não importa quais sejam a circunstância que nós estamos passando, né? Seja por um momento difícil, por uma qualquer situação, ele está do nosso lado, ele é o nosso marido e nós podemos contar com ele sim, né? E confiar no processo. Nos últimos dias, ele tem falado muito comigo sobre isso, né? Confie no processo, né? Às vezes eu falo, nossa, meu amado, tá tão difícil, e eu escuto nitidamente. Confie no processo, confie no processo. E eu tenho ouvido a voz dele falar assim comigo. E é muito gostoso. Então, é aonde que vem a paz que excede todo entendimento. Então, quero encorajar você que está ouvindo aqui a nossa reunião hoje, né? Não desista de buscar essa paz, né? Essa presença constante na sua vida, né? De ter o marido celestial em todo e qualquer momento da sua vida, né? Porque quando nós temos ele, nós podemos confiar e acreditar que Ele está no controle de tudo na nossa vida, e somente Ele pode nos tranquilizar de qualquer situação que estivermos passando e nos abraçar com seu amor. Então é isso, queridas. Muito obrigada. Olá, meninas. Eu sou Marta Esté, estou aqui emocionada, confesso que em lágrimas, né? Com todos os testemunhos, desde o da Kemily, da Mabel, da Frida, e realmente viver esse amor que nós temos vivido, é, olhando para trás, valeu a pena tudo que nós passamos, né?
para viver esse momento, porque realmente é um momento maravilhoso de tê-lo como nosso marido. E a Frida estava falando sobre a paz que excede todo entendimento, e eu me lembrei que essa semana, assim, eu vivi momentos de. Eu estava um pouco constipada, e assim, eu vi as pessoas, meus irmãos, se preocupando comigo, vai nisso, tudo, ligando essas coisas, e assim, eu vi que era o meu marido celestial, como a Frida falou, né? A gente não se sente sozinha, mesmo estando fisicamente sem o marido terreno ao nosso lado, como que o nosso marido celestial envia tudo para que possamos nos sentir a cada dia mais acompanhadas, porque Ele está conosco o tempo todo. Né? Hoje mesmo, quando eu fui ao no consultório médico, na verdade, no posto de saúde, eu saí daqui falando, ai, meu marido, vai na minha frente, vai abrindo tudo. Eu cheguei, eu não fiquei lá nem uma hora, num posto de saúde público da cidade, eu não fiquei nem uma hora, fui atendida, fui medicada, voltei para casa, assim, a gente sente esse cuidado maravilhoso que ele tem com as nossas vidas, né? Então, assim, a cada dia que nós vivemos, a cada acontecimento que vamos passando, a gente vê o cuidado dele, né? Cuidando de nós, cuidando dos nossos filhos, né? E eu quero também contar como foi para mim, né? É ele ter se tornado o meu marido celestial, porque a gente sabe que não é de um dia para o outro, né? Nós vimos o lindo testemunho da Kemily aí, né? Está com o coração transbordando de felicidade de chegar, né, nesse momento e poder dizer: ele se tornou o meu marido celestial. É maravilhoso ouvir isso, né? E para mim também não foi de um dia para a noite, né? Não foi de um dia para o outro, né? Mesmo eu tendo crescido num lar cristão, eu ainda não tinha ouvido falar de marido celestial. E eu até já compartilhei isso em algum relatório meu, não me recordo quando foi isso. E eu quero compartilhar uma passagem bíblica que sempre me encorajou, desde o início da minha jornada, que está lá em Isaías 54, 5, que diz: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado Deus de toda a terra. E eu me recordo, quando eu li isso, eu tomei posse, sabe? Tomei posse dessa promessa para mim, né? Eu queria que ele se tornasse, porque ele já era o meu Senhor, o meu Salvador, mas eu não o conhecia ainda como marido celestial. Mas é com muita alegria que hoje eu posso dizer para vocês que ele ter se tornado meu marido celestial, né? E eu, consequentemente, me tornei a noiva dele, como diz a Frida, né? Foi a minha melhor descoberta durante toda a minha jornada, pois eu tenho experimentado e tenho diariamente experimentado o maior de todos os amores que possa existir nesse mundo. E é claro que no início a gente sabe, não é fácil. Eu achei até um pouco estranho isso, na verdade, porque, como eu disse, eu não tinha a liberdade nem intimidade para poder chamá-lo de marido celestial. Mas a palavra dele é maravilhosa, que também nos diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E foi o que aconteceu comigo, quando eu precisei olhar completamente para ele, para o seu amor. Eu queria sentir o que todas as noivas diziam em seus relatórios, né? Que sentiam nele, que sentiam por ele. E foi então que eu pedi a ele que fizesse isso por mim também, né? Assim como a Frida falou, né? Eu pedi para ele. E como somos tão encorajadas, né? A Erin sempre nos encoraja em suas lições, e a Arielle também compartilhou em seu podcast, né? Eu passei a declarar que ele era tudo que eu queria, era tudo que eu precisava, era a razão do meu viver. E quem mais poderia ser tudo que a gente precisa? O nosso marido celestial, né? E assim
foi que essas palavras adentraram, tornaram reais na minha mente, no meu coração, e agora eu posso dizer, posso afirmar que ele é realmente o meu tudo, ele me protege, ele tem sido um marido cuidadoso e é aquele que me deixa feliz o tempo todo. E eu sou muito grata a ele por ver a transformação que ele fez no meu coração, né? Então não tem como não amar uma pessoa que só deseja me fazer feliz, ele só deseja me abençoar, só deseja que as suas bênçãos sejam derramadas sobre a minha vida e da minha família, né? Eu digo que não tem como não amar alguém que cuida de mim tão lindamente, que faz questão de estar comigo em todos os momentos. Eu confesso que hoje, olhando, eu posso dizer que é pouco todo o amor que eu tenho dado a ele, né? Se comparado ao grande e infinito amor que ele tem dispensado a mim, né? Por isso eu só posso agradecer, porque a bondade, a misericórdia dele tem chegado até a mim diariamente e eu não posso dizer não para ele. Né? Eu sempre vou dizer sim, e é o que eu faço todos os dias. Digo sim para amá-lo, digo sim para receber o seu amor, é esse amor que é infinito e que me faz realmente a cada dia mais essa mulher apaixonada, essa mulher que só deseja a sua presença, né? Transmitir esse amor que ele tem dado a cada uma de nós, assim como nós expressamos em nossos louvores. Então, como a Frida muito bem colocou aqui, eu convido a cada uma de vocês que estão ouvindo, que não estão aqui presente conosco hoje, mas irão ouvir esse áudio, né? Realmente, para nós, tem sido, foi e será a nossa maior descoberta, descobri-lo como nosso marido celestial e deixar que ele cuide de tudo por nós, né? Desde a nossa vida espiritual, a nossa vida financeira, tudo ele cuida por nós, né? Até os consertos da nossa casa, né? Nós temos tantos relatórios onde ele tem cuidado de uma forma maravilhosa. Nós não somos sozinhas, nós temos um marido que é maravilhoso, que deseja ser também o seu marido celestial e se tornar você a noiva dele. Era isso que eu queria compartilhar, agradecendo a todas que vieram aqui. Obrigada, Kemily, Mabel, Frida, né? Obrigado por ter se disponibilizado a estar aqui contando o testemunho de vocês. Para vocês que irão nos ouvir, contamos com vocês na próxima quarta-feira a estarem presente conosco para mais um obstáculo vencido que ele irá falar aos nossos corações, como tem sempre falado. Muito obrigada e que Deus continue abençoando vocês. Um grande abraço.